Fala, gente! Bem-vindos a mais um Difflin XP! É isso aí, hoje eu vou falar sobre algo que eu creio que essa geração precisa muito ouvir. Então, se você é líder, se você não é líder, independentemente de quem você seja, eu peço que você compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam entender o que é certo e o que é errado. E esse é o tema do nosso XP hoje. Certo ou errado? Porque eu tenho visto muitas teorias, mas muitas teorias. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de ler, eu leio muita coisa e tem muitas opiniões próprias de pessoas de diferentes gerações, diferentes literaturas que começam a determinar aquilo que é certo e aquilo que é errado. E eu queria aqui desmistificar e principalmente destruir essas teorias malignas que começam a dizer que, de repente, o aborto, por exemplo, é certo. Da onde surgiu essa teoria? Da onde surgiu que matar um bebê de 8 meses, 7 meses, 5 meses, 3 meses dentro da barriga de uma mãe é certo? E tem pessoas que levantam bandeiras, que gritam, que agem como se essa fosse a determinação correta para a humanidade. Essa teoria progressista, o próprio nome já diz o que está incutido, apesar da palavra ser muito mais abrangente do que isso, mas o progressismo que se diz aí fora são pessoas que querem ver a humanidade num progresso ou progredindo de acordo com aquilo que elas acham ser correto. Dentre essas coisas, o aborto e tantas outras coisas que pessoas simplesmente decidem porque determinam dentro delas aquilo que é amor. E as pessoas têm confundido muito, inclusive a palavra amor tem sido muito confundido com a paixão, aquilo que você ama. Ah, por que você não casa? Ah, porque eu não amo. Ah, por que você divorciou? Porque eu não amava mais. E são termos que mostram que a raiz daquilo que as pessoas entendem, das culturas aí no mundo inteiro, não estou dizendo só no Brasil, no mundo inteiro, pensam aquilo ser certo e errado. E o que acontece, se você acompanha as redes sociais, você vê que muita gente tem opinião. E o que tem acontecido nessa geração é que as opiniões têm determinado para muitas pessoas, para diferentes grupos de pessoas, esquerdistas, direitistas, calvinistas, arminianos e tudo mais, têm determinado aquilo que é certo e errado. Sendo que Deus, desde o princípio, determinou o que é certo, o que é errado, o que é santo e o que é pecado. O que é santo produz frutos e frutos eternos. O que é pecado produz morte. A palavra fala que o resultado do pecado é morte. A palavra fala que Jesus Cristo, ele veio para dar vida e vida em abundância. Desde o início, Deus já determinou aquilo que era santo, o que era pecado, o que era certo, o que era errado. Quando ele criou Adão, quando ele criou Eva, ele já determinou, não comam desse fruto. O homem foi lá e escolheu o que é errado, o que é pecado, perante o quê? Perante a lei de Deus. Depois disso, para deixar muito claro, lá eu não vou ler aqui, mas lá em Êxodo 20, tem o quê? O profeta Moisés, ele recebe de Deus e a prova que isso aconteceu, além das literaturas diversas que nós temos hoje, da história, da ciência que prova tudo isso, tinham testemunhas oculares, ou seja, o povo inteiro de Israel via que vinha uma nuvem diante de Moisés. Moisés falava com Deus, ele ouvia a voz de Deus. Então tinham testemunhas oculares, não eram uma, duas, mas era um povo inteiro que via Deus usar a vida desse cara. Através da vida desse cara, o mar se abriu e testemunhas que eram um povo inteiro, não somente viu, como usufruiu e atravessou o mar vermelho naquele período. E aí, com esse povo todo vendo, Moisés sobe ao Monte Sinai, e ele recebe de Deus as leis para aquela época, para o povo que Deus escolheu, para que manifestasse a glória dele, para que fosse exemplo para todas as outras nações. E hoje, através de Jesus Cristo, isso está disponível aos gentios, a mim, você, a todos que crerem. Também são considerados aí
parte do povo de Deus. Aqueles que têm o Espírito de Deus, Romanos 8 fala, são também filhos de Deus. E lá em Êxodo 20, tem algumas leis que é muito interessante, né? Quem disse que, por exemplo, matar é errado? Por quê? Só porque eu me sinto mal? Quem disse que falar mal, fofocar é errado? Só porque eu me sinto mal? Então, quem disse que odiar é errado? Então, as leis humanas, elas certamente trarão fracasso. Tem muita gente que defende, né? Ah, porque a Constituição de 88. Cara, eu respeito a Constituição, eu não sou contra a instituição de forma alguma, porém, se a Constituição tiver algo que é contra a Constituição de Deus, aí essa Constituição humana aqui, certamente para uma sociedade, para um país, vai trazer fracasso. E eu não quero estar debaixo disso, porque o pecado produz morte, mas o Espírito, ele vivifica, ele traz vida. A palavra de Deus traz vida, a lei de Deus traz vida, a obediência traz vida, porque muitas vezes o povo de Israel não sabia. É muito interessante você ler a Bíblia lá em Êxodo, você vê várias leis, mas aqui tem as leis, mas tem leis, por exemplo, do mofo. A gente sabe que o mofo causa doenças terríveis hoje, né? A carne de porco até pouco tempo atrás, hoje a gente tem antibiótico, tem um monte de coisa, mas trazia consequências terríveis para o povo de Israel. Então Deus criou uma lei, não coma carne de porco. E aí, todos os animais que contêm fenda, né? Mas o porco que não tem fenda, aí ele vai determinando lá alguns animais que traziam, hoje a ciência prova, trazia doença, mas aí o povo não sabia, porque a carne de porco é tão saborosa, é tão boa, eu vou comer. Aí comia e o pecado trazia frutos negativos, trazia a morte, a doença, né? A pessoa às vezes desobedecia sem saber, e até hoje isso acontece. Muitas pessoas às vezes, mas por que eu tenho que obedecer tal lei? Cara, não precisa questionar muito. Se é de Deus, se não é humana, se é de Deus, obedeça. É simples, obedeça, porque você vai colher bênçãos na sua vida. Então aí, depois para deixar mais claro, Deus estampou aqui, através de Moisés, não terá outros deuses além de mim. Uau, uau, então é pecado a idolatria. Não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, bababá. Aí lá no versículo 7 diz, não tomarás o nome do Senhor em vão, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, então fala do descanso, não matarás, não adulterarás, não furtarás, e a gente sabe, querido, você pode perguntar para alguém que já adulterou, pergunta para ele se ele colheu bênção ou maldição por causa disso, você pode perguntar para alguém que já furtou, se ele colheu bênção ou maldição, ainda que a polícia, ainda que a sociedade não saiba, pergunta para ele como que tá na consciência dele, como que tá na mente dele, pergunta se ele colheu bênção ou maldição, mas ninguém sabe, ninguém viu. Cara, a obediência é fundamental para todos aqueles que se dizem cristãos. E é uma das coisas que essa geração, vou falar no próximo XP, essa geração tem tido muita dificuldade de entender. Eu queria terminar por aqui, esse daqui, só para dizer para você, quem determinou o que é certo e é errado não sou eu, nem você. É Deus, a palavra de Deus. Deus abençoe vocês, amo vocês, até a próxima, tchau, tchau.